Vamos analisar com os nossos comentaristas. Tem uma outra informação. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou o início de novos ataques contra o Irã. Em uma publicação pelas redes sociais, as Forças Armadas afirmaram que a ofensiva tem como objetivo reduzir a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos também afirmam que vão responsabilizar o Irã pelos ataques injustificados a navios comerciais e tripulantes civis nos últimos dias. Essa ação vem pouco depois de falas do presidente Donald Trump em uma reunião da OTAN na Turquia, considerando a trégua como encerrada e prometendo um ataque rápido no território iraniano. Começar essa rodada com o Roberto Mota, escalada de tensões no Oriente Médio e o retorno das hostilidades entre os países, os Estados Unidos, inclusive, realizando muitos ataques ao território iraniano. Mota, então, aquela sinalização de pacificação na região, parece que tivemos uma mudança de 180 graus no rumo dessa guerra ou desse acordo, né? Os espectadores do Pingos não ficaram surpresos com isso. Eu tenho um enorme respeito por Donald Trump como político, estadista, como negociador, mas eu também tenho a minha opinião, que eu expressei aqui no programa várias vezes. Logo depois que Donald Trump anunciou o tal acordo de paz, eu fiz uma postagem no X. Eu disse: eu detesto estragar a festa dos outros, mas não existe acordo de paz definitivo com fanáticos assassinos, apoiadores de terroristas. O regime iraniano é formado por fanáticos assassinos, apoiadores de terroristas. Eu não tenho nenhum mérito em ter acertado, porque eu vi o que está na cara de todo mundo. Não haverá paz no Oriente Médio enquanto o Irã for dominado por esses assassinos. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, uma postagem nas redes sociais. Antes disso, só deixa eu pedir também para o Bruno Musa refletir a respeito dessa retomada dos ataques contra o território iraniano. Você, Musa, acho que o Mota trouxe uma reflexão importante que muitos acabaram fazendo. É muito difícil negociar com o Irã, né? A palavra deles vale alguma coisa? Por não dizer impossível, né? Veja, eu continuo citando que, na minha análise, é algo muito mais profundo. Veja, o Irã, ele nada mais é do que um meio para essa guerra muito maior que eu tenho olhado, que é basicamente pelos insumos que são necessários para a produção de inteligência artificial. E quais são esses insumos? É energia. Basicamente, aqui nós estamos falando de petróleo, de gás natural, hélio, por exemplo, que é o gás mais importante para refrigerar os data centers, que os Estados Unidos já vem recapturando de volta nesse processo de reindustrialização. Então, quando ele ataca a Venezuela e fecha a torneira para que petróleo não seja mais vendido a 5, 10 dólares abaixo do preço de mercado que a Venezuela vendia para a China, é um ponto. Quando ele, por 2 vezes, falou que os chineses não vai controlar o canal do Panamá e vai diminuir sua influência por lá, é o outro. Quando ele vai e fala da Groenlândia para controlar a Rota do Norte no projeto, nessa logística do insumo da energia, é outra ponta importante. E vale lembrar coisas que talvez são pouco mencionadas, né? Salvo engano, a China tem 17 fronteiras e algumas delas com vários problemas. Os Estados Unidos têm 2 fronteiras e os 2 países que fazem fronteira, ao norte o Canadá e ao sul o México, dependem quase que integralmente das suas exportações para os Estados Unidos. Então está numa região muito de mais fácil acesso, com saída para os 2 mares e sem ser belicosa. Ao passo que a região do Estreito de Hormuz, ela é importante meio condutor para que esse insumo chegue à Ásia. Então, é mais um meio, além da Venezuela, Panamá, Groenlândia, como eu mencionei, para o controle dessa energia. E, na minha opinião, os Estados Unidos têm muito mais força nisso. Eles têm estabilidade de contrato. Ali, a democracia, ela é pujante, ao passo que na China não há. Você prefere comprar dólares ou investir na China, onde tem a conta de capital fechada e seu dinheiro pode ficar preso do dia para a noite? Portanto, essa grande briga, para mim, é Estados Unidos e China, e o Irã é o meio do caminho. E aí, completa com isso que você falou. Como é que você vai confiar em terroristas que estão no comando por anos lá no Irã? Então, essa paz era extremamente frágil e, até o momento,
O que nós temos é um retorno disso e o Donald Trump falando que vai atacar forte e que seria para acabar a guerra. Veremos, porque ele também tem a sua volatilidade dentro das suas falas, né? Pois é, tem inclusive a fala, uma manifestação, que nessa linha que o Bruno Musa trouxe, vou abrir aspas para o presidente, vou dar um pequeno aviso, vamos atacá-los com força esta noite. Se for preciso, cortaremos o sistema de energia elétrica e as estações de tratamento de água, mas não queremos isso, fecho aspas, Donald Trump. Você, Dávila, como avalia a situação no Oriente Médio, as promessas de Donald Trump e os ataques que já foram realizados a algumas localidades iranianas? A questão no Oriente Médio é extremamente complexa e única. Portanto, vamos olhar aqui como os Estados Unidos começou esse confronto com o Irã. Era para acabar com a capacidade do Irã promover a bomba atômica, sua capacidade de lançar mísseis e mudança de regime. Mudança de regime, o Donald Trump já desistiu no meio do caminho porque viu que ia ser altamente complicado e que podia mudar o regime e mudar para pior. Não havia nenhuma garantia que ia mudar para um regime mais aberto ou mais amigável aos Estados Unidos. A capacidade nuclear e a questão de lançamento de mísseis, sim, essas foram debilitadas com os ataques norte-americanos. Mas a situação no Oriente Médio continua num grau de instabilidade nunca visto antes na história, justamente porque países que antigamente pelo menos eram aliados ao Irã ou tinham relação com o Irã, hoje são alvos de ataques do Irã. Então, vamos olhar a situação atual. A chance de um acordo com o Irã é muito difícil, não é apenas porque é uma ditadura sanguinária, porque os Estados Unidos faz acordo com outras ditaduras. Ué, não acabou de fazer com a Venezuela? Tirou o Maduro, colocou lá uma pessoa que está alinhada com os interesses americanos e não importa se tem democracia ou não. O que eles querem é que tenha um país que esteja alinhado com os interesses norte-americanos. Pode ser ditador ou pode ser democracia. Donald Trump não tem nenhum apego a essa história de criar democracias no mundo ou ter afinidade com democracia, como que é, mais ou menos era um pouco do histórico dos presidentes americanos. Então, agora, o problema no Irã é que tem vários núcleos de poder. Você tem o núcleo religioso, que hoje perdeu muita força, a Guarda Revolucionária, que aumenta o poder cada vez mais e radicalizando cada vez mais, e ainda tem a turma do grupo no Parlamento Europeu. Então, hoje, as negociações no Irã, você não sabe com quem está negociando, porque você tem que negociar com representantes desses três grupos. E esses três grupos, um suspeita do outro, um acha que o outro vai trair. Então, é impossível fazer um acordo hoje. É impossível fazer um acordo porque não tem um interlocutor. Se você for na Venezuela, hoje tem uma interlocutora. O presidente Delcy está lá, você conversa com ela e ela acerta. No Irã não tem. Então, a chance de se chegar a um acordo no Irã é muito difícil. E esta guerra aumentou o radicalismo que já era enorme no Irã ainda mais. Portanto, hoje não há com quem dialogar, porque há essa divisão interna de facções e essas divisões impedem que eles mesmos cheguem a um acordo se a proposta com os Estados Unidos é boa ou ruim para o país. Pois é, a imprensa estatal do Irã afirmou que as Forças Armadas estão prontas para lançar um ataque massivo contra as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Quem se junta a nós aqui em Os Pingos nos Is é o Fabrício Knights, que vocês conhecem, ele é editor de Internacional, apresentador do JP Internacional, está com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Fabrício, seja sempre muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais são as últimas informações e a situação de momento no Oriente Médio? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que acompanham Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. A Agência Estatal de Notícias do Irã confirmou que alguns ataques foram realizados na região do Golfo, no sul do país, no litoral iraniano, principalmente na cidade de Bandar Abbas, que contém um porto bastante importante, também na cidade de Chabahar e Konarak, e que em alguns pontos do país a eletricidade foi cortada. O serviço de energia precisou ser interrompido por conta desses ataques. Não é nenhuma surpresa que eles estejam acontecendo. O presidente Donald Trump já havia feito essa declaração na tarde de hoje, durante a reunião da OTAN em Ankara, na Turquia, falando que retomaria os ataques contra o Irã, mas que esperava que os ataques fossem rápidos, que não previa um retorno a uma guerra de larga escala contra os iranianos, embora durante a reunião ele chegou a mencionar que entendia que o memorando de entendimento assinado com o Irã há pouco mais de 3 semanas
está encerrado, que ele não vale mais. Então, encerrando efetivamente o cessar-fogo prometido por esses países que, como estava destacando aqui o Bruno agora há pouco, né, é um cessar-fogo que nasceu frágil e que certamente vai morrer como já era de se esperar. O Irã promete uma resposta mais decisiva. Ontem já tivemos ataques dos Estados Unidos contra posições do Irã também nessa região, Caniato, ali no litoral do Estreito de Hormuz, também na cidade de Bandar Abbas, na cidade de Sirik, onde algumas pessoas ficaram feridas por estilhaços de mísseis disparados pelo exército norte-americano, e na ilha de Keshem. Agora, na noite de ontem, melhor dizendo, o Irã retaliou com ataques a bases norte-americanas na região do Golfo Pérsico, no Kuwait, por exemplo, e no Bahrein, 2 países que registraram ataques também. Então, o Irã deve retomar as atividades militares, deve responder a estes ataques norte-americanos, é isso que ele promete, naquele mesmo esquema que a gente já viu nos últimos meses, que é o de atacar bases norte-americanas na região do Golfo Pérsico, na região do Estreito de Hormuz. Esse é o grande complexo, o grande parafuso dessa guerra que foi criada nos últimos meses, porque os Estados Unidos acabaram se envolvendo em um local do planeta, Caniato, onde você não tem muita saída, você não tem muito para onde correr. A verdade é essa. O Irã entendeu, até uma análise muito inteligente feita pelo governo do Irã, pelos especialistas iranianos, de que eles não precisavam vencer militarmente os Estados Unidos para ter um sucesso durante uma eventual guerra, que isso poderia se resolver com uma linguagem que os norte-americanos, principalmente o presidente Donald Trump, conhecem muito bem, que é a do dinheiro. Como? Através do fechamento do Estreito de Hormuz, que é o que acabou sendo executado. O presidente Donald Trump percebeu, e não demorou muito para ele perceber isso, que ele se meteu realmente numa situação muito complicada. Os Estados Unidos têm superioridade militar em relação ao Irã. O problema é que você não pode lançar, ou ao menos não deve lançar, uma guerra com força total diante dessas circunstâncias. A gente não está falando do mesmo cenário, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial ou algo similar, ou guerras que os Estados Unidos acabaram entrando, por exemplo, durante a Guerra Fria, como foi a Guerra da Coreia, como foi a Guerra do Vietnã e por aí vai. Temos outros exemplos até para citar. Mas o Irã entendeu que dá para jogar dessa forma, que dá para agir dessa forma e que isso já é o suficiente para fazer os Estados Unidos recuarem de alguma maneira. Não à toa, o memorando de entendimento que foi assinado há 3 semanas, ele é um memorando que, em resumo, ele garante a reabertura do Estreito de Hormuz sob controle do Irã, mas com uma série de benefícios dados ao governo persa, que estava completamente isolado, completamente arrasado, preso a uma grave crise econômica desde o ano passado, que se intensificou, melhor dizendo, no ano passado, e agora o Irã se entende também, de certa forma, pronto para retomar a esse ponto. A questão é, não tem saída fácil e nenhum país vai querer abrir mão do que conquistou até agora. Pois é, o Fabrício continua com a gente. Agora eu preciso fazer uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui trazendo as atualizações, as reflexões a respeito do conflito no Oriente Médio. Agora, o Fabrício Naits que mencionou que as informações indicam que os Estados Unidos devem realizar ataques rápidos e pontuais, né, Fabrício? Agora, você consegue projetar qual deve ser o caminho para os Estados Unidos, as estratégias possíveis? Por que eu pergunto isso? Mais cedo, o Fabrício, inclusive, para os telejornais da Jovem Pan, recortou uma fala de Donald Trump, a manifestação de Donald Trump, assim, naturalmente muito contrariado, até frustrado, usando aquelas palavras duras, né, repetindo frases, vamos acabar com eles, enfim. De que maneira a gente pode avaliar a resposta norte-americana? Ok, uma resposta pontual, alguns ataques, algo rápido que durará poucos dias, mas ao mesmo tempo ele fala em eliminar o Irã.
o Irã é muito difícil de ser eliminado, né? A gente precisa avaliar ainda, isso pode ser que leve algum tempo, Caniato, para entender se os Estados Unidos, nesse momento, se as Forças Armadas estão agindo de forma decisiva mesmo, entendendo que há algum objetivo militar que possa ser alcançado para neutralizar o Irã, principalmente nessa região do Estreito de Hormuz, ou se o presidente Donald Trump está fazendo um discurso, na verdade, para acalmar o público interno e também para dar alguma satisfação, principalmente para empresas, para o setor da navegação, para o setor comercial, que não tem gostado do que viu acontecer ali nas últimas semanas, nos últimos meses. O Estreito de Hormuz é muito importante não apenas para o petróleo, mas para uma série de outros produtos também. Então isso é algo que a gente vai precisar ainda avaliar. Uma coisa é certa, o governo do Irã, o exército do Irã, Sim, ele está hoje numa situação em que ele se permite ter uma máquina de guerra muito mais barata que a dos Estados Unidos. Ao invés de disparar mísseis, ele pode disparar drones, que custam muito menos, são produzidos muito mais rapidamente e causam um efeito destrutivo tão grande quanto. há muitos aspectos nesse conflito que nós devemos considerar. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas, Fabrício Naitz, que acompanhando todas as informações. Naturalmente, eu vou pedir para Roberto Mota, Dávila Musa também participarem dessa conversa. Mota, o Fabrício está aqui, vamos entender melhor esse conflito que foi reaceso lá no Oriente Médio. Por favor. Sua opinião sobre uma teoria que começou a circular nas redes sociais aqui, de que faria parte da estratégia de Donald Trump ter feito aquele acordo, né? Um acordo que foi criticado por muita gente como generoso demais. Trump ofereceu uma quantidade de dinheiro enorme para ajudar na reconstrução do Irã e um acordo que envolvia um compromisso de uma certa continuação do programa nuclear do Irã, né? Muita gente reclamou, disse, poxa, isso aí você está... Não sei por que você começou essa guerra para fazer esse acordo agora. E agora surgiu uma teoria dizendo o seguinte, Trump fez aquele acordo super generoso para mostrar que ele estaria realmente disposto, flexível, inclusive violando os seus objetivos iniciais em nome da paz. Porque ele sabia que os ayatolás nunca iam perseverar na paz. Então, na verdade, o resultado disso tudo teria sido mostrar para o mundo a verdadeira face do regime iraniano e agora possibilitar que Trump fizesse o que ele quer. O que você acha dessa teoria? É uma possibilidade, Mota. A gente vê que essas discussões que foram travadas recentemente entre Estados Unidos e Irã, elas mostram que os dois lados têm pontos que são completamente inegociáveis e é muito difícil a gente pensar em um consenso para certas questões. O programa nuclear iraniano é uma dessas, pelo menos no discurso, porque os Estados Unidos garantem, o presidente Donald Trump tem falado isso várias e várias vezes, que o Irã não pode ter um programa nuclear. A questão é, pelo menos no discurso, o Irã sempre disse que não tem um programa nuclear, pelo menos não com finalidade militar, que o programa nuclear dele é único e exclusivamente pensado e executado para o abastecimento energético do país. E, de fato, o Irã tem usinas nucleares que abastecem a população local. Isso não é segredo para ninguém, né? E vários países têm usinas nucleares também, até a gente aqui no Brasil tem, aí em Angra dos Reis. Mas no discurso serviu muito bem para o Irã. Até se a gente observar o memorando de entendimento, o Irã não fala em finalizar o seu programa nuclear, nada nesse sentido. Diz que vai manter o programa nuclear como está, garantindo o abastecimento das usinas, garantindo a continuidade dessa geração de energia atômica. Ainda assim, essa guerra, ela permitiu que países europeus, países asiáticos que estavam afastados do Irã nos últimos anos, diante das posturas da política externa iraniana, que são, a gente conhece muito bem, bastante agressivas, eles voltaram a conversar com o Irã por uma certa desconfiança da condução de Donald Trump nesse processo todo e também por entenderem que eles não precisam da tutela dos Estados Unidos, da mediação dos Estados Unidos para resolver problemas com o Irã, como por exemplo no tráfego, melhor dizendo, no Estreito de Hormuz. Então, de certa forma, o Irã entendeu que podia se reposicionar
globalmente através desse acordo. Acho que uma questão muito importante que a gente precisa entender aqui, e imagino que alguém no governo em Teherã talvez esteja pensando a mesma coisa, é a seguinte: o Irã não pode querer tirar muita vantagem do controle do Estreito de Hormuz. Essa guerra entregou o controle de fato ao Irã. Aí a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Se o Irã vai cobrar pedágios mesmo, o memorando de entendimento deixa essa possibilidade em aberto. E isso mudaria completamente a lógica do comércio internacional por vias marítimas. Mas a partir do momento em que o Irã começa a contar muita vantagem em cima disso, a partir do momento em que o Irã se sente muito confiante em relação a essa questão do Estreito de Hormuz como seu grande garantidor na região, o que vai acontecer naturalmente é que a comunidade internacional vai procurar por alternativas. Essas alternativas vão desde você encontrar outras saídas, por exemplo, para o petróleo que está no Oriente Médio, que está no Golfo Pérsico, seja com a construção de oleodutos para você transportar esse petróleo por outro lugar, seja até mesmo você repensar a forma de consumir energia, né? O presidente Donald Trump destaca que os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo. Ele tem falado isso à torta e à direito desde que voltou à Casa Branca e autorizou uma retomada da exploração de petróleo no solo americano, como não era feito antes há algum tempo. Então, o mundo pode também começar a olhar para essa região com um pouco mais de suspeita e entender, bom, vamos nos precaver, como é que a gente consegue ser menos dependente do petróleo? E aí o controle do Estreito de Hormuz, que o Irã adquiriu, passa a ser inútil. Tá certo.